Tem uma palavra para entregar aqui para vocês. A gente está na campanha da restituição ainda, né? Passando pelo Júnior Santos, mas ainda estamos na campanha de restituição. Eu ainda estou esperando a minha restituição desse ano. Quem aqui está esperando? A gente já tem gente que não quer mais me atender no telefone. Tem cliente que a gente liga e fala, não, só ano que vem. Mas eu acredito que Deus ainda tem restituição para mim. Amém? De repente não caiu na sua conta aquilo que tinha que ter caído. Mas eu quero te dar uma notícia. Andar com Deus é assim mesmo. As coisas acontecem na última hora, no último minuto. É muita emoção. É muita emoção andar com Deus. Quem aqui tem essa experiência que eu estou falando? Que é nos últimos segundos, últimos minutos, aí Deus faz um milagre, né? Às vezes depois desses minutos, né? Então, Deus age assim. Deus ele não age conforme a necessidade. Deus age conforme o propósito, né? E a nossa busca. Se Deus agisse conforme a necessidade, não tinha fome na África, não é verdade? Se Deus agisse conforme a necessidade, não tinha criança doente. Não é verdade? Você acha que Deus quer isso? Você crê que Deus quer essas coisas assim? Mas Deus não age segundo a necessidade. A necessidade não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é o clamor. O que move a mão de Deus é quando nós estamos imbuídos de fé para que haja um milagre. Para que haja um milagre tem que ter fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? Acho que a Dani acabou de falar. Mas eu quero hoje contar uma história para vocês eu quero falar sobre 3 irmãos que Jesus amava. O título da palavra é essa, né? 3 irmãos que Jesus amava. Mas antes eu quero te contar uma história. Posso contar a história? Quem aqui gosta das histórias quando eu conto história? Ah, viu? Eu estava com saudade, né? Eu estou escrevendo um livro de história. Você vai poder me levar para casa para contador de história. Então, olha só que interessante. Essa história conta o seguinte. Um fazendeiro tinha um celeiro, né, muito grande. E ele perdeu um relógio dentro desse celeiro, né? Imagina um celeiro cheio de feno, né? E ele perdeu um relógio dentro do celeiro. Esse relógio tinha muito valor e tinha muito valor emocional para ele. E ele ficou muito triste. O que ele fez? Ele foi na cidade, buscou várias crianças, né? E levou lá para o celeiro dele. E falou assim, olha, eu vou dar uma quantia muito alta de dinheiro para quem encontrar esse relógio. As crianças caíram para dentro do celeiro, ficaram buscando, mergulhando lá no feno, todo mundo andando para um lado e para o outro. Aquele fuzuê, um monte de criança atrás desse relógio. Passaram o dia todo e ninguém achou o relógio. Aquela frustração, todo mundo indo embora, todo mundo saindo. Na hora que está saindo, um menino chega pro fazendeiro e fala assim, o senhor me dá mais uma chance para eu achar o relógio? Aí o fazendeiro, tá bom, doa, né? Tá bom. Aquele menino entra sozinho no celeiro, depois de 2 minutos sai com o relógio na mão e entrega para o fazendeiro. E ganha a quantia. O fazendeiro curioso perguntou para ele, como é que você conseguiu achar esse relógio? Como é que você conseguiu achar o relógio tão rápido, né? Você já tinha entrado antes, por que você conseguiu achar agora tão rápido? O menino falou assim, eu não fiz muita coisa, eu entrei, sentei no chão do celeiro e em silêncio fiquei ouvindo o tic-tac do relógio. E eu andava em direção ao tic-tac, andei em direção ao tic-tac, até que eu achei o relógio e trouxe para o senhor. Por que eu estou te contando essa história? Porque às vezes a gente chega aqui no culto e a gente está com a cabeça com tanto barulho. Eu não sei você, o louvor ajuda muito. Quando a gente tem um louvor que nem esse que a gente teve hoje aqui, limpa, né, a nossa mente, não sei se acontece com você. Mas às vezes a gente vai ouvir o aviso, vai ouvir a palavra de oferta, parece que alguma coisinha vem de lembrança lá do trabalho, algum problema que a gente tem para resolver. E essas confusões na nossa cabeça não deixam a gente ouvir o que realmente interessa. Eu não sei se acontece só comigo, acontece com algumas pessoas aqui. Você tem, às vezes, confusão, você se perde muito rápido no meio do culto, você tem uma coisa que você pode se perder. Às vezes nós estamos falando uma pérola aqui de cima, algo que é muito importante para a tua vida. E aqueles problemas, aquelas dificuldadezinhas, aqueles raposinhas, aquela coisa que aconteceu durante o dia, pode tirar a tua atenção e você perder uma pérola. Então eu quero fazer uma oração, já que eu vou começar essa palavra agora, eu quero fazer uma oração para que a sua cabeça seja como esse celeiro vazio, seja calmo, seja em silêncio, tenha paciência,
para que você possa ouvir o tic-tac do Senhor, da palavra. Amém? Senhor, eu quero te pedir que as nossas mentes, os nossos corações estejam em paz. A paz que excede todo entendimento, a paz no meio das circunstâncias, a paz no meio da confusão. Porque, Senhor, nós precisamos de uma semente da Tua palavra para germinar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Nós precisamos ouvir hoje uma palavra de Deus. Nós precisamos ouvir hoje uma palavra que sai da boca do Senhor. Nós precisamos que o Espírito Santo traga uma revelação para que nós possamos receber a nossa restituição de 2023. Nós não abrimos mão dessa restituição, nós não queremos para o ano que vem. Ano que vem é outro ano, é outra meta, é outro sonho, é outras restituições que nós podemos pedir. Essa que nós estamos falando hoje, que nós vamos falar aqui hoje na Tua palavra, é para esse ano. Não nos deixa perder o foco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu amo essas histórias porque a gente consegue tirar. Jesus fazia isso, né? Jesus usava parábolas, né? Hoje eu quero falar sobre 3 irmãos que eram amados por Jesus. Se chamam Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 irmãos, né? A Bíblia fala lá, a primeira passagem que eu quero falar contigo está lá em Lucas 10, 38 ao 42. Peço para o irmão colocar aqui, né? Acho que já está aí para você. A palavra diz o seguinte, né? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenar-lhe, pois, que venha ajudar-me. 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que interessante, né? Eu fico imaginando, se você depois entender lá o contexto todo, Jesus ele estava numa caminhada, e ele chega em Betânia, né? Só que a Bíblia diz que ele estava com um grupo de pessoas, Jesus não estava sozinho. Então, eu queria que você imaginasse agora Jesus chegando na sua casa, com 12 pessoas, no mínimo 12. Vamos botar que Jesus está com uns 20, né? Mas vamos botar com 12. O que você faz? Eu acho que eu ia sair para o mercado. Espera aí, Jesus, que eu vou comprar algumas coisas, porque não tem o que eu preciso aqui para 20 pessoas, eu não tenho aqui na minha casa agora na geladeira. Aí eu ia no lugar mais perto ali da minha casa, talvez no hortifruti ali, ia comprar pão, presunto, queijo. O que o pessoal come? Os discípulos de Jesus comem o quê? Eu ia pensar assim, eu não tenho 20 cadeiras na minha casa, meu Deus, como é que esse pessoal vai ficar tudo em pé? Eles vão sentar no chão. Não sei como é que você ia pensar. Você imagina Jesus chegando. Que honra você receber Jesus, mas com os discípulos, você não sabe o que fazer. Eu ia fazer igualzinho Marta. Eu ia ficar desesperado. Abre a janela, não, liga o ar. Será que vai ficar frio para Jesus? Como é que você ia fazer? Só que Jesus está falando aqui, que Maria escolheu o melhor, ficou nos pés dele. Ele tinha uma pessoa muito preocupada com as coisas naturais, e tinha uma pessoa preocupada de ficar perto de Jesus. Eu fico imaginando, hoje, assim, em carne, né? Porque Jesus ele está na minha casa, Jesus está na minha família, eu creio nisso. Mas vamos botar que Jesus em carne aparece para mim lá na minha casa. Com 20 pessoas, o que eu ia fazer? Eu ia ficar desesperado, igual Marta. Eu ia falar, tem que receber esse pessoal, tem que fazer alguma coisa. Mas Maria sentou nos pés de Jesus para ouvir. E por que eu estou te contando isso? Porque a primeira coisa que eu queria te dar aqui, o segredo é, as tarefas não podem nos distrair da presença de Deus. E eu vou te falar uma coisa, isso é tão fácil. Porque muitas vezes a gente quer cumprir as tarefas, a gente quer cumprir as coisas, mas a gente não pode se distrair da presença de Deus. A gente não pode deixar que as nossas tarefas do dia a dia nos distraiam da presença de Deus.
Eu não estou falando que Marta estava errada. Porque como é que é receber as pessoas? Eu não estou falando que quem trabalha está errado. Mas eu estou falando que a gente não pode perder o foco da presença de Jesus. Eu até botei aqui assim, ó, que eu fico imaginando que Marta falaria assim para Jesus: como assim, Jesus? Eu não acho justo. Eu fico aqui recebendo todo mundo, arrumando tudo, botando comida para o pessoal. E você fala que Maria escolheu a melhor parte, então eu também quero a melhor parte, então não quero também fazer nada. Mas não é isso. Jesus, ele não falou que ela estava errada. Ele só falou que tem uma melhor parte. E é isso que eu queria falar com você. Você não pode se preocupar com coisas terrenas quando você tem um manjar espiritual. Quando você tem um manjar espiritual, você tem que se preocupar com as coisas espirituais. O segundo ponto, lá em Mateus 11, 28, não precisa abrir não. Diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. De repente você está querendo servir Deus, você quer andar com Deus, você quer ouvir Deus, mas você está preocupado demais, você está trabalhando demais, esse trabalho está deixando você ficar sem a presença de Deus. É um ativismo. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. É um ativismo, né? Segundo, a prioridade é estar com Jesus, Ele é a resposta. Ele está falando aqui, né? Quando ele fala no finalzinho. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo só uma coisa, Maria. Olha só, necessário somente uma coisa. Ela está preocupada com muitas coisas. Pois Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Existe uma parte que tem que ser prestada atenção, mas tem que ter foco nessa segunda parte, né? Não deixa as tarefas tirar a tua visão. A segunda é a prioridade de estar com Jesus, Ele é a resposta. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a prioridade é estar com Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei você, mas quando eu acordo de manhã, eu tenho já um monte de coisa para fazer. Eu acordo de manhã, aí tem dia que eu vou para a academia, né? Eu sei que não parece, mas eu vou, né? Aí tem dia que eu vou para a academia, aí volto da academia, aí ajuda a Daniela ali para fazer o almoço, porque a gente leva almoço para o trabalho, aí a gente está comendo só legumezinho, saladinha. Eu sei que não parece também, mas é verdade. Estou lá na luta. Aí a gente vai, faz o alimento, aí eu sento, quando eu sento um pouquinho, eu começo a olhar o WhatsApp. Aí eu tenho grupo com cliente, grupo com montador, grupo com os vendedores. Aí o pessoal começa a falar no grupo, aí os problemas, o montador não chegou. Aí eu já começo a trabalhar. Aí quando eu vou para o trabalho, chega lá, tem uma demanda tremenda. Eu recebo no mínimo 10 ligações por dia, alguém tentando me vender alguma coisa. Quem aqui recebe também? Depois eu recebo 10 ligações, alguém me pedindo alguma coisa. Então é vendendo ou pedindo. Quando eu vejo 011, eu nem atendo mais. Quando é 011, mas eles estão ficando espertos, agora estão ligando do Rio de Janeiro mesmo. Então está cada vez mais difícil, a nossa demanda do dia é muito grande. Como é que eu vou priorizar Jesus com essa demanda? Como é que eu faço? A prioridade é estar com Jesus, Ele é a resposta. Às vezes eu tenho um problema, eu estou abrindo meu coração aqui para vocês, tá? Às vezes eu tenho um problema e eu só vou procurar Jesus, eu só vou procurar Deus para resolver aquele problema na última instância. Porque eu tento resolver o dia todo aquele problema. Quando chega no final do dia, eu falo, não tem jeito mais. Vocês já viram filme de... como é que é o nome? Guarda-vida. Lá nos Estados Unidos, de praia. Vocês já viram que tem uma boia vermelha assim, grande? Já viram? Uma boia meio pontuda. Você sabe para que é aquela boia? Para boiar, não é só isso não. Aquela boia serve para bater na cabeça também da pessoa. Porque às vezes a pessoa está desesperada, se afogando. Quando um guarda-vida chega perto da pessoa, sabe o que acontece? A pessoa agarra o guarda-vida e vão os dois para o fundo, né? Então aquilo ali às vezes é para apagar a pessoa, para a pessoa ficar sem reação e aquele guarda-vida tirar a pessoa.
Porque quando a gente está se afogando, a gente fica desesperado. Sabe o que acontece com Deus? A mesma coisa. Ele às vezes fica esperando você, quando você não tem mais força, você está nadando, você não consegue se salvar, aí parece que Deus deixa você, agora ele está quase se afogando, vou lá salvar ele. E aí você busca Deus e Deus resolve. Por que a gente não busca antes? Por que a gente não busca? Alguém aqui se identifica com isso que eu estou falando? A gente tenta resolver, a gente pensa assim, não, já sei, quem vai resolver meu problema é a gerente do banco. Vou ligar para ela. Oi, Paola, tudo bem? Olha só, eu tenho uma duplicata para pagar e eu não tenho dinheiro. O dinheiro vai entrar. Como é que você faz aí para eu pagar uma duplicata que o dinheiro entra daqui a uma semana? Como é que a gente resolve isso? Ah, não quero baixar dali, porque se eu baixar dali eu vou perder os juros. Ah, então vocês vão cobrar isso tudo de juros, então é melhor perder dali. Aí eu fico tentando resolver o problema. Não é assim? Aí, durante o dia, eu penso, não, eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou resolver dali. Quando chega no final do dia, eu falo assim, meu Deus, é amanhã e eu não sei como fazer. Senhor, me salva. Senhor, como é que eu faço? Por que eu não comecei a orar de manhã por esse problema? Porque eu não priorizei. A prioridade é estar com Jesus, Ele é a resposta. A gente tem que envolver Deus nos nossos negócios. A gente tem que envolver Deus nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Ele vai dar a resposta, Ele vai dar a saída, a estratégia. Sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes eu sou muito espiritual. Aí eu penso assim, não, Deus vai fazer um passe de mágica, vai acontecer alguma coisa, vai aparecer um dinheiro na minha conta. Desculpa, eu não acredito muito nesse negócio de dinheiro aparecer na conta. Se aparece um dinheiro na minha conta assim, do nada, eu não tive essa experiência ainda, né? Eu vou ficar preocupado, de quem é esse dinheiro? Um dia vão vir me cobrar. Eu fico preocupado. Eu acho que Deus pode me dar uma ideia nova. Eu acho que Deus pode me dar uma estratégia nova. Eu acho que Deus pode me conectar com uma pessoa nova. Eu acho que eu posso receber um telefonema, eu posso receber uma visita, ou eu posso sair de carro. Meio assim, Senhor, eu já fiz isso, tá, gente? É meio loucura, mas vou contar. Eu estava assim, sem rumo, não sabia o que fazer da minha vida. Eu falei, vou sair de carro. Aí saí de carro andando. E andando na rua, e olhando as placas, olhando as lojas, olhando as placas, pensando assim, Senhor, me dá uma saída aqui, arruma alguém, me dá uma estratégia. Cara, tu acredita que Deus dá? Toca o telefone, ou você entra num lugar, você encontra com alguém que você não vê há muito tempo. Eu já tive essas experiências. Dinheiro na conta eu nunca tive, mas essas outras eu já tive. Porque eu acho que Deus faz isso, faz conexão de pessoas. Deus dá estratégia, Deus dá ideia. E é isso que funciona, né? Comigo funciona assim. Então a prioridade é estar com Jesus, Ele é a resposta. A gente não pode deixar Ele para a última instância. Né? Lá em Mateus 6, 33 e 34 diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o próprio mal. Então, não buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, buscai primeiro o reino, buscar o reino. Não busca a solução, busca primeiro o reino. E a solução vai vir através de uma estratégia. A palavra de Deus, terceiro ponto, né? A palavra de Deus me mostra o caminho da restituição. Como assim que ela me mostra o caminho, né? Eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu já devo ter lido a Bíblia, sei lá, umas 3 ou 4 vezes. Então a Bíblia toda. Mas eu não lembro de muita coisa. Tem coisa que eu lembro, né? Você que já leu a Bíblia, tem muita coisa que você não lembra, não é? Dá para gravar tudo? Não dá, né? Mas só que é engraçado, porque a Bíblia é como um alimento, né? Tá tudo bem, hein? Tá fazendo um barulho aqui, gente. Então tá bom. Vai explodir nada não, né? Mas como é que é a Bíblia? A Bíblia é igual a comida, que nem o alimento. Eu não sei o que eu comi no café da manhã da terça passada. Você sabe o que você comeu? Você lembra? Não lembra, né? Mas ele te ajudou a chegar até aqui, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque você pode ter comido uma gordura, alguma coisa, e você ainda está processando isso, né? Mas se você comeu uma coisa boa, você também, isso te ajudou até aqui, não é? Te alimentou?
A Bíblia é a mesma coisa. Quando você começa a ler a palavra de Deus, começa a receber essa palavra num culto, você pode não lembrar do que foi pregado 2 semanas atrás aqui, mas isso te ajudou a chegar até aqui. A Bíblia é alimento, a palavra de Deus é alimento. Então, quando a gente pensa que a palavra de Deus me mostra o caminho da restituição, ela te leva mais perto da restituição, ela te leva mais perto da bênção, ela te leva mais perto do milagre. Você não é a mesma pessoa depois que você ouve a palavra, você não é a mesma pessoa, você não vai ser a mesma pessoa quando você sair daqui hoje. Porque você está recebendo o alimento espiritual, você está recebendo a palavra de Deus, que está transformando os teus pensamentos. A mesma coisa quando eu chego de manhã, que eu tenho aquele momento ali do café da manhã, e eu boto na televisão para ver política. Alguém aqui tem essa mania de ver o que está com a política? Não? Graças a Deus, né? Tem um tal de Alexandre Garcia, que eu ouço de manhã, tem uns repórteres, né? Aí, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, eu venho para o culto, aí eu ouço uma palavra de fé, eu ouço uma palavra que me bota para frente, que fala, olha, você vai conquistar, você pode, alimenta a tua fé, planta essa semente, colhe essa semente. Aí eu chego depois, no dia seguinte de manhã, eu me alimento com uma coisa que diz assim, a política só vai piorar, tal cara está no Supremo Tribunal, o outro, inflação para o ano que vem. O que vai acontecer comigo? Depressão, né? Eu fico triste, eu fico desanimado, eu fico sem fé. Por quê? A gente, às vezes, ler a palavra de Deus vai trazer fé, vai trazer motivação para a gente sair de casa e conquistar. Quando você vê notícias, quando você fica o tempo todo recebendo notícias, estou falando para você virar um alienado e não ver notícia. Mas essas notícias você tem que tomar cuidado para ela não ser mais do que a palavra de Deus na tua vida. Ela não pode ter mais influência, ela não pode ser mais importante. Você não pode fazer como Marta, que está preocupado com isso aqui, e Jesus está na sala e você não senta para ouvir Jesus. Gente, olha só que impressionante. A mulher naquela época, ela podia até ir na sinagoga, mas ela não podia receber ensino. A mulher, ela não tinha uma reunião de, vamos dizer assim, a pregação, que os homens ficavam perto do púlpito, ali na sinagoga, e as mulheres ficavam por fora, né? Se você for ver, o púlpito é um pouco diferente da nossa igreja, que vocês estão todos virados para cá. Na sinagoga, o púlpito é no meio. E as pessoas ficavam, os homens em volta, os mais velhos, né? Os meninos também tinham que ficar com as mulheres por fora, quando ainda não tinham idade. E aquelas pessoas, elas podiam assistir a pregação, mas elas não assistiam ensino. Essa mulher chega e fala, Jesus vai visitar a casa dela. O que ela faz? Meu Deus, que oportunidade. Eu posso ouvir. Jesus era chamado de rabi, né? Que era rabino. Ela falou, eu tenho um rabino dentro da minha casa falando a palavra. E ela sentou aos pés de Jesus. Quantas vezes a gente tem uma oportunidade tremenda da gente botar um louvor, da gente ter um momento de adoração em casa e nós fazemos outras coisas. Eu estou falando por mim. A palavra de Deus, ela me mostra o caminho da restituição. Hoje em dia eu estou com uma mania que eu tenho a Bíblia no celular, não sei se você tem, e você pode ouvir a Bíblia. Então eu vou tomar banho, eu boto numa prateleirinha que eu tenho lá de vidro e fico ouvindo a palavra de Deus. Não preciso mexer no celular, nem preciso ler. E aí eu vou me alimentando ali. Por quê? Eu me alimento também das notícias, da política, mas eu tenho que me alimentar mais da palavra de Deus para poder crescer a minha fé, ter fé. São oportunidades que a gente perde, né? Lá em Salmo 119, 105, diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que acontece? Lâmpada para os pés, lâmpada para os pés. A gente quer caminhar. Se você quer caminhar, você tem que ter lâmpada. Amém? Diz assim, ó, lá em João 11, do 1 ao 6, agora abre aí para mim, João 11, do 1 ao 6. Diz assim, ó. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, na aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele que amas.
Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para que a glória de Deus, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Até o 6, né? Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Só até aí. Olha que interessante, você não vai ver na Bíblia Jesus falando que Jesus amava. Você vai ver que João, o apóstolo João, fala o discípulo que Jesus amava. Ele se auto-intitulava o discípulo que Jesus amava. Só que a Bíblia aqui está falando que Jesus amava essa família, amava esses 3 irmãos. Eu fiquei impressionado com isso. Tem uma outra passagem aqui que a gente vai ler mais à frente que fala que Jesus chorou. Se você, é o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Se você olhar a Bíblia, o Novo Testamento todo, você vai ver que Jesus só chorou 3 vezes. Ele chorou nesse momento, ele chorou por Jerusalém, quando ele falou que Jerusalém ia ruir, né? E ele chorou quando ele estava no Getsêmani, antes de ser crucificado. Quando Deus mostrou para ele a crucificação antes de acontecer, né? Então Jesus chorou 3 vezes. Jesus chorou por essas vidas, por essas pessoas. E eu fiquei pensando assim, gente, isso é muito difícil, é forte demais. Só que a Bíblia diz, lá no finalzinho, diz assim, ó, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu fico pensando assim, Jesus amava essas pessoas, a Bíblia está dizendo, né? Apesar que Jesus ama todos, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ama, mas especificamente Jesus amou essas pessoas. A irmã mandou um recado, Jesus, Lázaro está doente. E Jesus demorou 2 dias para sair, para ir para Lázaro. O que Deus estava falando comigo sobre isso? Que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes nós queremos um milagre, nós queremos uma restituição, a gente quer alguma coisa muito, e a gente fala para Deus, Senhor, faz isso acontecer. E o Senhor quer fazer. Só que Ele demora. Só que Ele não faz na hora que a gente quer. O tempo de Deus é diferente. Se a restituição não chegou, é porque eu tenho que aprender algo com essa caminhada. Algo tem que acontecer. O milagre, ele só aconteceu, o milagre de Lázaro ressuscitar, porque Jesus demorou e Lázaro morreu. Eu comecei a pensar em algumas coisas na minha vida que morreram. Né? Eu não sei se você fechou uma empresa, não sei se você teve um problema de relacionamento e morreu. Às vezes, as coisas têm que morrer para ressuscitar. Às vezes tem que morrer algumas coisas para ressuscitar. Você tem que morrer para você ressuscitar um novo homem, uma nova mulher em Deus. Algumas coisas têm que passar, algumas coisas têm que findar, para Deus fazer um novo começo. Né? Tem muitas coisas que a gente fica falando com Deus e a gente fica, eu quero, e Deus está falando, espera, eu vou fazer o milagre. Espera, eu vou fazer o milagre. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou na hora do milagre. Ainda não chegou, Jesus, ele chega na hora certa. Ele chegou na hora certa. Ele chegou na hora certa. Se a restituição não chegou, ele tem um plano, ele tem um controle nas suas mãos. Tudo está debaixo de um propósito. Tudo tem um propósito. Ou você acredita que tudo é o acaso, ou você acredita que tudo é um milagre. Tudo é um milagre, tudo tem um propósito. O 5 eu escrevi aqui, ó, o fim não é o fim para Deus. Ele volta o tempo, ele ressuscita, ele faz nascer uma fonte no deserto, ele se compadece de você. Olha o que escrevi, olha o que estava escrito aqui, ó. João 11, de 17 ao 35, ó, um pouquinho mais para frente, diz assim, ó. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Já tinha sido enterrado 4 dias, né? Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém,
muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou-lhe Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morta, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Aí ela fala, Marta, né? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou e chamou Maria, que estava em casa, né? Sua irmã. E lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-se levantar depressa e sair, seguiram-na, pondo que ela ia ao túmulo para chorar, supondo. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O mesmo papo de Marta, né? Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus a acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha, Jesus comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E eu já falei, né? Que Jesus chorou 3 vezes. Gente, é muito doido isso aqui. Sabe por quê? Jesus, ele já tinha estado lá com Marta e Maria. Marta fez aquele negócio para receber o povo. Maria foi adorar. Quando Jesus chega de novo, Lázaro está morto. Marta vai em direção a Jesus e Maria fica em casa. Quando ela chama Maria, Maria chega lá e o adora. Mas as duas fazem a mesma pergunta. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu fiquei pensando nessa pergunta, que eu já fiz algumas vezes para Deus essa pergunta. Quando eu fechei a minha primeira empresa, e eu depois de um tempo me converti, eu falei assim, Senhor, se eu tivesse aliança contigo naquela época, essa empresa não tinha morrido. Né? Eu acho que eu já falei para Deus, eu e a Daniela, a gente chegou a se separar, e Deus restaurou nosso casamento, né? Eu falei, Senhor, se eu fosse teu servo, talvez eu não tivesse separado da Daniela, porque eu teria feito melhores escolhas, né? Isso tudo é verdade, mas eu quero te falar uma coisa, que Deus falou comigo. A tua história é a tua história hoje. Você não foi chamado para você olhar para o retrovisor, para o que passou. É daqui para frente. Esse sentimento dessa, elas estavam com Jesus, elas estavam com quem podia resolver um problema, e elas estavam pensando, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito essa bobagem, agora já passou, querido, você já fez, e agora o que acontece? Agora é você apresentar o problema para Jesus agora, é esse. Muitas vezes a gente fica pensando assim, mas se eu não tivesse falado aquilo, mas se eu não tivesse ido para aquela empresa, se eu não tivesse aberto a empresa, se eu não tivesse comprado esse imóvel, agora eu não consigo vender esse imóvel. É apresentar o problema para Jesus agora. É você levar a coisa para Jesus agora. Ela fala, Senhor, ainda bem que você chegou, meu irmão está lá dentro do túmulo. Como é que a gente vai resolver isso? Você veio a resposta, Senhor. Não. Ah, Senhor, se você não estivesse aqui... Ah, Senhor, se você tivesse aqui, não tinha sido assim a história. A nossa história é uma história triste. A nossa história, ó vida, ó azar. Lembra desse desenho? Ah, não tem mais o que fazer, né? Ah, passou a oportunidade. Você está falando com Deus e você fala assim, Deus, poxa Deus, tu não viu a minha situação, né? Agora não tem mais jeito, né? Gente, Deus que criou o céu e a terra. Deus, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre essa circunstância. Ele tem poder sobre tudo que você coloca nas mãos dele. Não tem nada morto que Deus não possa ressuscitar. Não tem. Tempo acabou. Ah, o tempo está acabando. Ah, meus planos é que com 50 anos eu já estaria aposentado. Agora eu já estou com 52, passou o tempo.
Deus pode voltar o tempo para você. Deus é o dono do tempo. Você tem essa noção do que eu estou falando? Deus é o dono do tempo. Ele pode voltar o tempo. Ele ressuscita sonhos. Ele te restitui o que foi morto. O que está faltando então, se ele tem esse poder todo? O que está faltando então para a minha restituição? O que está faltando? Né? E eu queria, antes de eu dar a última coisa, eu queria te contar mais uma história. Essa história é a seguinte. O homem, o nome dele é Derbe, esse cara existe, tá? Derbe, ele comprou uma chácara, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele trabalhava na cidade, né? E ele comprou uma chácara no interior do Colorado. Colorado lá nos Estados Unidos, né? Ele comprou uma chácara. E aquela chácara para plantio, né? Ele vendeu tudo que ele tinha, falou assim, cansei da vida de cidade grande, eu vou morar no sítio, eu vou morar numa chácara. Conheço muita gente que fala isso para mim, meu sonho é morar numa chácara, é ir para o interior, né? O Derbe fez, ele vendeu tudo que ele tinha e foi para a chácara. Chegou lá na chácara, primeira semana que ele chegou, ele foi arar a terra, né? Porque ele queria plantar, ele queria viver da horta, né? Então ele queria plantar, ele foi arar a terra. Quando ele foi arar a terra, ele foi arar lá com um burrico, né? Ele bateu numa pedra. Ele, epa, o que é isso aqui? Uma pedra brilhosa. Era uma pedra bruta, mas brilhosa, né? Aí ele levou para um geólogo aquela pedra, interessante essa pedra aqui num lugar de plantio, né? Pegou a pedra e levou para o geólogo. O geólogo foi, deu uma lapidada na pedra e falou, é ouro. Ele falou, é ouro? É. Então essa terra que eu comprei tem ouro. O que ele fez? Ele reuniu com alguns amigos íntimos e falou assim, gente, comprei uma terra e descobri ouro. E eu não tenho mais dinheiro, né? Então eu quero fazer uma sociedade, fazer algumas dívidas. E aí esses amigos viram o ouro, ficaram todo mundo empolgado, alugaram o trator, compraram o trator, perfuratriz, começaram a fazer um monte de... Chegou os caminhões, primeiro mês, destruíram a terra toda e nada de ouro. Segundo mês nada, terceiro mês nada, quarto mês nada, 6 meses se passaram, o Derbe ficou cheio de dívida e a única pedra de ouro que ele encontrou foi aquela pedrinha que estava na mão dele, que ele já tinha até vendido para ajudar a pagar as dívidas. Os amigos foram embora e o Derbe ficou com a dívida, né? Então ele vendeu a chácara para pagar a dívida e voltou a trabalhar no mesmo emprego, lá no centro da cidade. Que é uma cidade perto ali em Colorado, mas perto. Derbe está frustrado, chateado. A vida que ele queria era a vida de campo, né? E ele frustrou, né? Ele perdeu dinheiro, pagou as dívidas perdeu o que ele tinha, né? Porque ele tinha tudo, comprou a chácara, perdeu a chácara. Um dia ele está andando pela rua e ele passa na frente de um jornaleiro. E ele vê um jornal. Acharam uma mina de ouro no interior do Colorado. Ele pega aquele jornal e vai ler a reportagem. É o cara que ele vendeu a chácara. E ele fica assim. E aí o entrevistador ali perguntando, né, para o cara, e aí deu muito trabalho para você encontrar essa mina de ouro? Aí o cara fala assim, não, a gente só precisou cavar 1 metro. A gente cavou 1 metro e a gente encontrou a mina. Porque estava tudo já escavado, e a gente cavou mais 1 metro, e a gente encontrou a mina. O Derbe mandou fazer uma placa, e botou essa placa no escritório dele. E a placa estava escrito assim, ó, cave mais 1 metro. Para ele nunca mais esquecer, cave mais 1 metro. Por que eu estou te contando essa história? Porque de repente eu vim aqui hoje só para falar para você, ore mais 1 metro. Busque mais 1 metro. Creia mais 1 metro. Tenha mais 1 metro de fé. Espere mais 1 metro para tomar uma atitude. Não tome atitude rápida. Espere. Cave mais 1 metro. Às vezes você pode estar na beira de uma mina, mas você precisa de mais 1 metro de fé. Você pode resolver, você pode receber restituição por mais 1 metro. Então não desista, porque a gente está no final do ano. Não desista, porque
parece que os sonhos foram embora, que as coisas não aconteceram como você pensou. Cave mais 1 metro. Lá em João 12, do 1 ao 3, está escrito assim, ainda falando de Marta, Maria e Lázaro, né? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Pode ir, o pessoal do louvor já está aqui? Ah, já. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e o encheu, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Sabe qual é o segredo da restituição? O segredo da restituição é a adoração. Sabe o que é a adoração real? É a adoração quando não está tudo bem. Sabe qual é a verdadeira adoração? É a adoração quando Lázaro está morto e você crê que Deus vai ressuscitar. A adoração quando está tudo bem, quando você está passeando na Europa, quando você está num carro importado, andando numa estrada. É uma adoração de gratidão. É uma adoração de gratidão, tudo bem. Não estou falando que isso é ruim. Mas sabe o que Deus ama? O contrito de coração. Sabe o que Deus ama? É quando Ele olha para você e Ele fala assim: tá vendo aquele meu servo ali? Ele continua a me adorar apesar das circunstâncias. Um dia Satanás foi na presença de Deus e Deus falou assim: você já viu meu servo Jó? Homem íntegro, que se desvia do mal. Aconteceu um monte de coisa com Jó. Não vai acontecer com você não, em nome de Jesus. Porque Jesus já veio, já morreu por nós na cruz. Já está pago. Mas quando chegou no final, sabe o que Deus fala? Deus restitui em dobro tudo que Jó tinha. Tudo que Jó tinha de bens, de filhos, de gado. Tudo foi restituído em dobro. A única coisa que não foi mexido na vida de Jó foi a mulher de Jó. Você pode ver que a mulher de Jó é a mesma mulher, né? Ele não perdeu a mulher. Porque Deus, quando olha o casamento, Ele olha como um. Então Ele falou: só não toca na vida dele. E aí quando Ele falou não toca na vida dele, também não tocou na vida dela. Porque é assim que funciona no casamento. É um. Mas todo o resto Deus foi e restituiu Jó o dobro do que Jó tinha. Quando Jó começou a orar pelos seus amigos, quando Jó não falou mal de Deus, ele não reclamou, ele começou a adorar a Deus. Deus restituiu. Eu quero te convidar para ficar de pé agora, porque eu quero orar por você. Porque eu creio que esse é o Deus da restituição. É o Deus que troca o caos, é o Deus que dissipa as trevas, é o Deus que muda as circunstâncias, é um Deus que traz a cura e que traz um plantio novo. Talvez você está aqui nessa noite e você precisa que algo ressuscite. Eu creio que Deus hoje vai ressuscitar sonhos na tua vida. Você vai voltar a sonhar com coisas grandes, porque nosso Deus é um Deus grande. Eu queria pedir para diminuir a luz e queria que você cantasse esse louvor conosco agora. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome
Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus, nome poderoso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Eu não sei se queria convidar os pastores para vir aqui à frente. Eu queria te convidar, se você... Eu vou fazer a oração para terminar o culto, para fechar o culto. Mas se você tem algo, se essa palavra Deus falou contigo, que tem algo morto, você pensa assim, não, isso aí já foi. Não, isso aí já está decidido, já perdi. Gente, eu creio que Deus pode mudar até sentença de juiz. Deus pode mudar circunstâncias. Deus pode mudar circunstâncias. Deus pode mudar uma empresa. Deus pode pegar uma dívida trabalhista e Deus resolver aquilo ali. Uma sentença de morte na saúde de alguém. Não é o médico que dá a última palavra, não é o juiz que dá a última palavra, não é o banco que dá a última palavra, não é as finanças que dá a última palavra, não é a junta comercial que dá a última palavra. Quem dá a última palavra é o Senhor na tua vida. Ele pode fazer ressuscitar. E se você sente que isso é para você, eu vou dar a bênção final e você vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Se você sente que você tem algo que morreu, que você não acredita mais, e Deus hoje te lembrou, trouxe a tua memória, vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. E aí a gente vai continuar louvando aqui e a gente termina o culto. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por estarmos aqui e acreditar que Tu és um Deus que ressuscita sonhos. Tu és um Deus que ressuscita mortos e que Tu ressuscita, que Tu muda as circunstâncias. Eu quero Te entregar nas Tuas mãos, Senhor, essa palavra para que ela frutifique no coração de cada um de nós e que as pessoas não sejam roubadas a sair ali fora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre vós. Que essa semana você tenha uma semana com uma colheita. Como é que vai ser sua colheita? Em todos os sentidos, de relacionamento, de paz, de prosperidade. A sua colheita vai ser sobrenatural. Ele tem olhado por você, Ele tem cuidado de você. Que você tenha paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. E que essa semana você seja como Lázaro, que você saia
e você ressuscite para muitas circunstâncias na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pode vir, querido, se você quer uma